Desde o tempo em que o homem pisou na terra, o mistério do fim dos tempos, como um daqueles repentes da vida, fascina e apavora a humanidade. A Bíblia, como um farol que guia os navios na noite escura, se destaca, oferecendo conforto, direção e esperança para milhões, igualzinho àquela luz no fim do túnel. Para muitos, as Escrituras Sagradas, especialmente o Apocalipse, revelam o plano divino para o desfecho da história. As profecias e visões são como um vislumbre do futuro, um recado de São João Batista, alertando sobre os desafios que antecedem a vitória final do bem contra o mal. A interpretação das Escrituras exige cuidado, humildade e discernimento, como quem separa o joio do trigo. A jornada rumo à compreensão do fim dos tempos é, antes de tudo, uma jornada de autoconhecimento, como quem mergulha no próprio eu e aprofunda a nossa relação com Deus, como um filho que se aproxima do Pai. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é como um daqueles sonhos cheios de significado, uma tapeçaria de simbolismo e profecia que revela eventos futuros e o triunfo final de Deus sobre o mal, como um jogo de futebol em que o bem vence no finalzinho. João descreve eventos cósmicos, batalhas épicas entre o bem e o mal, como aquela entre o bem e o mal, e a intervenção divina na história humana, como um Pelé dando um drible desconcertante. No coração dessas profecias está a figura do Cordeiro, Jesus Cristo, que venceu a morte e reina supremo no céu, como um rei em seu trono. Ele é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos, como se fosse um presente divino, revelando o plano de Deus para a redenção da humanidade, como a um filho pródigo que retorna. O Apocalipse nos apresenta personagens simbólicos, como os 24 anciãos e a mulher vestida de sol. Figuras que encontramos nos sonhos, revelando aspectos da natureza de Deus e do destino final da humanidade, como um mapa que nos guia para casa. Um dos símbolos mais marcantes do Apocalipse são os 4 cavaleiros, que surgem após a abertura dos primeiros 4 selos do livro, como num passe de mágica. Esses cavaleiros representam forças poderosas que serão liberadas sobre a terra, causando grande sofrimento e caos, como um vendaval que passa destruindo tudo. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a conquista e a falsa paz, como um lobo em pele de cordeiro. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra e a violência, como um dragão cuspindo fogo. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome e a escassez, como um fantasma que assombra. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, representa a morte e a pestilência, como um urubu que sobrevoa. Embora esses cavaleiros representem forças destrutivas, é importante lembrar que eles estão sob o controle de Deus, como as ferramentas nas mãos de um artesão. Eles são instrumentos de seu julgamento sobre um mundo que se afastou de seus caminhos, como um filho que desobedece ao pai. A figura do Anticristo é um dos elementos mais intrigantes e debatidos do Apocalipse, como um enigma que ninguém decifra. Ele é descrito como um líder carismático e enganador que surgirá nos últimos dias, opondo-se a Deus e a seu povo, como o boitatá que engana os viajantes. O Anticristo será um mestre da manipulação, usando sinais e maravilhas para enganar as pessoas e levá-las a adorá-lo como se fosse Deus, como um ilusionista no palco. Ele estabelecerá um sistema global de controle, perseguindo aqueles que se recusarem a se submeter à sua autoridade, como um ditador implacável. No entanto, sua rebelião será breve, pois ele será confrontado e derrotado pelo próprio Jesus Cristo em sua segunda vinda, como um castelo de areia que desaba. O Novo Testamento, especialmente o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, oferece uma série de sinais que precederão a sua segunda vinda e o fim dos tempos como um aviso prévio da natureza.
Jesus advertiu sobre guerras, fomes, pestes e terremotos como prenúncios de um período de grande tribulação, como um prenúncio de tempestade. Ele também profetizou um aumento da iniquidade e um esfriamento do amor entre muitos, como um inverno rigoroso que se aproxima. A perseguição aos cristãos, a apostasia da fé e a proclamação do Evangelho em todo o mundo também são sinais que apontam para a proximidade do fim, como as estrelas que guiam os navegantes. Esses sinais servem como um chamado à vigilância e à prontidão espiritual, como um despertador que nos tira do sono. Para aqueles que confiam em Deus, eles também podem ser um chamado à esperança e à fidelidade, lembrando-nos de que o Senhor está no controle e cumprirá seus propósitos como um pai que cuida dos seus filhos. O livro do Apocalipse descreve um período de intensa tribulação que precederá a segunda vinda de Cristo, conhecido como a Grande Tribulação, como uma prova de resistência. Durante esse tempo, a terra será assolada por calamidades, incluindo desastres naturais, guerras, fome e perseguição religiosa, como um caldeirão em ebulição. Aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, serão fortalecidos e aperfeiçoados em sua fé, como o ouro provado no fogo. A grande tribulação culminará com a Batalha do Armagedon, um confronto final entre as forças do bem e do mal, como uma partida de futebol decisiva. É importante lembrar que a grande tribulação não é o fim da história, mas um prelúdio para um novo céu e uma nova terra, onde a justiça, a paz e o amor prevalecerão para sempre, como um amanhecer após uma longa noite. A segunda vinda de Cristo é o clímax da história humana e a esperança da Igreja desde a sua fundação. Jesus retornará à Terra com poder e glória para estabelecer seu reino eterno. Ao contrário de seu primeiro advento, sua segunda vinda será um evento cósmico e inconfundível. As Escrituras descrevem sua chegada como um relâmpago com o som de uma trombeta estrondosa. Todos os olhos o verão, e aqueles que o rejeitaram chorarão de angústia. A segunda vinda de Cristo marca o início de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão. Após a segunda vinda de Cristo, haverá um tempo de julgamento, onde todos os indivíduos serão responsabilizados por suas ações, como prestar contas no dia do pagamento. O livro do Apocalipse descreve o grande trono branco, onde todos os povos serão reunidos diante de Deus, como numa fila para o juízo final. Livros serão abertos, e as obras de cada pessoa serão julgadas de acordo com o que estiver escrito neles, como um balanço da vida. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, o registro daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, serão lançados no lago de fogo, a segunda morte, como quem perde o bilhete premiado. O juízo final é uma realidade sóbria que deve nos levar a examinar nossas vidas e buscar a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, como um acerto de contas antes da viagem. O livro do Apocalipse culmina com uma visão gloriosa da Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá do céu para a nova terra, como um presente divino. Esta cidade representa a morada eterna dos remidos, um lugar de beleza, paz e alegria indizíveis, como um oásis no deserto. João descreve a Nova Jerusalém como uma cidade de ouro puro, com 12 portões de pérolas e ruas de ouro transparente, um verdadeiro sonho. Na Nova Jerusalém não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor, como um eterno domingo sem ressaca. Deus habitará com seu povo, e eles serão seus filhos, e ele será o Deus deles, como uma grande família reunida. As profecias sobre o fim dos tempos podem despertar medo e incerteza, como andar em um barco em meio à tempestade. Devemos nos apegar à esperança e às promessas de Deus, como quem se agarra a uma boia. O Senhor está no controle da história, como um maestro que rege a orquestra. Devemos viver em obediência,
compartilhando o Evangelho e impactando o mundo com o amor de Cristo. Que possamos encontrar consolo e esperança nas palavras de Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim.